Olá! Nesta última edição do mês de janeiro, você vai rever 2 eventos realizados no plenário da Câmara em 2015. A abertura do 5º Circuito Jurídico de Guarulhos e a coletiva de imprensa promovida pelo presidente do Legislativo. Está começando o Jornal da Câmara. Em 11 de agosto, Dia do Advogado, o plenário da Câmara foi palco das palestras de abertura do 5º Circuito Jurídico de Guarulhos. Reveja agora como foi o evento. O presidente da Câmara, professor Jesus, do PDT, recepcionou professores e coordenadores da FIG Unimesp, além dos palestrantes do evento. Nós, Legislativo, nós temos que dar essa abertura. Eu, como presidente do Legislativo, eu quero agradecer e também parabenizar a doutora Osana, coordenadora do curso de Jurídico. Nós temos aí o privilégio de ter a doutora Maria Garcia e dizer que para nós eu acho que é um prazer, até porque a Câmara, o papel dela exatamente é legislar, mas nós temos aqui um espaço onde as pessoas podem realmente usufruir, podem realmente aqui palestrar para os alunos, mostrar exatamente a importância do direito. Então, hoje eu fico muito feliz, porque é o 5º Circuito Jurídico que acontece aqui no município de Guarulhos, e a Câmara exatamente está de braços abertos para atender toda a população, todas as pessoas, todos os segmentos. Conhecimento é poder. Então, lógico, quando os alunos, nem da FIG, a mesma comunidade, as pessoas que venham, que vão participar, muitas pessoas talvez não sabem. Então, realmente, nós temos aqui professores gabaritados para que possam realmente explanar, para que possa dar aí subsídios, para que possa realmente dar conhecimento a essas pessoas. E nós sabemos aí realmente como utilizar exatamente essas leis. A coordenadora do curso de Direito da FIG Unimesp, doutora Osana Tomagian, destacou a parceria para a utilização do espaço legislativo. Que é a Casa do Povo, o público que vai estar presente são alunos acadêmicos, membros da comunidade. É um espaço que muito desconhecido por muitos alunos iniciantes no curso de Direito. Então essa é a ideia, de trazê-los para dentro da Câmara para conhecer o funcionamento daqui, e vai ser considerado também uma visitação técnica. O circuito jurídico também contará com palestras e apresentações em outros locais da cidade. É um circuito itinerante, os parceiros são a Câmara Municipal, o Poder Judiciário Local, Justiça Federal, OAB, a FIG Unimesp e o Presídio Marrei. Então, esse ano, o tema do circuito é Conflitos de Cidadania, Estado e Família. A ideia do circuito é levar o aluno para todos esses espaços fora do campus universitário. Por exemplo, semana que vem nós vamos estar dentro do Presídio Marrei, onde os presos, os internos, estarão apresentando uma peça. No dia seguinte vai ser dentro do campus universitário da FIG, na outra semana dentro da Justiça Federal, depois dentro do Poder Judiciário Local. Professor e conselheiro estadual da OAB, João Carlos Panocchia, ressaltou que o evento celebra o Dia do Advogado. Hoje é um dia muito especial para nós. Hoje é o advogado. O advogado é a única profissão referida na Constituição. Aí mostra a importância da advocacia, né? Não só a importância, mas o nosso comprometimento com o Estado Democrático de Direito, especialmente na Casa Legislativa, de onde emanam as leis municipais. Eu acho que a importância torna uma importância simbólica, né? Nós estamos comemorando o início da Semana do Advogado, no Dia da Advocacia, na Casa Legislativa. A importância ela é simbólica, eu acho que representa a força do advogado na composição das leis, na atuação firme com relação à aplicação das leis e na Casa de Leis. O plenário e as galerias ficaram tomados por professores e estudantes. A primeira palestra tratou do tema Biografias Não Autorizadas, Direito à Informação versus Direito à Intimidade, e foi ministrada por Maria Garcia. A palestrante é professora da PUC São Paulo e procuradora aposentada do Estado. O Supremo já decidiu que as biografias independem de licença prévia do interessado, se estiver vivo, ou da família. Mas há necessidade de trabalhar mais. Há uma lei em andamento na Câmara Federal e
E, independente da lei, é possível a gente deduzir, examinando a Constituição, que ela protege a intimidade, a vida privada das pessoas. Por outro lado, ela diz é livre a expressão da atividade intelectual. Então, os escritores têm de ter liberdade de analisar, pesquisar a vida de uma pessoa célebre, porque interessa ao público saber. E, evidentemente, nós temos aspectos não muito positivos da nossa vida. Uma ou outra coisa pode ter acontecido. E aí é esse conflito entre o direito à informação, o direito de expressão e a biografia de uma pessoa. Mas o mundo do direito é de conflitos. É de conflitos. Então, de encontrar uma solução que harmonize esses direitos. O direito à vida privada e o direito de expressão, de manifestação intelectual. E o que é interessante a gente conhecer é que nós somos personalidades complexas. Às vezes, uma coisa que aconteceu no passado, desagradável, não é? É bom que o público conheça também, para ver que, apesar disso, você conseguiu levar uma vida correta. Então, às vezes, serve até de exemplo, serve de lição. Então, a liberdade é acima de tudo, a liberdade de expressão e o direito à informação. Na sequência, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Antônio Carlos Matias Coutro, apresentou uma palestra sobre o tema Estado e Família. Que até 88 nós tínhamos um sistema legal que permitia um único tipo de família, que era a família resultante do casamento. A partir de 88 houve uma abertura muito grande, uma inflexão, não foi nem modificação, foi inflexão mesmo. E a partir daquilo que a Constituição trouxe, nós pudemos ver que os tribunais acabaram por suprir as lacunas da Constituição no mais que era necessário, como a união homossexual, como uniões de outra natureza que pudessem haver, inclusive a questão do recasamento, ou seja, a pessoa que vem a se casar de novo, acabou por se tornar posteriormente mais fácil com a edição da emenda que simplificou por demais o divórcio, de maneira a permitir que aqueles que queiram ser felizes tenham essa nova chance. Ambos os palestrantes foram homenageados. Para alguns estudantes, esse foi o primeiro contato com a Casa Legislativa e com os temas abordados. A gente vive na cidade e não conhece tão bem a Câmara como deveria, né? Acho que todo morador deveria vir e conhecer melhor como que funcionam as coisas aqui dentro. Esse tema de biografias não autorizadas deu grande repercussão na mídia, né? A gente ouvia bastante, mas a gente também era difícil ter um posicionamento, porque a gente não sabia muito bem, né? E essa exposição desses palestrantes foi muito bom para esclarecer para a gente os direitos que nós temos. No próximo bloco, você confere a apresentação das medidas de economia do Legislativo durante a coletiva de imprensa promovida pela Presidência da Casa. O Jornal da Câmara volta já. A TV Câmara Guarulhos tem uma programação com muito conteúdo para você, em 12 horas de transmissão diária pelo canal 7 da NET Digital e 24 horas por dia, 7 dias por semana, na Web TV. O Jornal da Câmara é exibido 3 vezes por semana, em versões inéditas, nas segundas, quartas e sextas, sempre a partir da 1 da tarde. No telejornal, você acompanha as principais notícias das sessões, audiências públicas e comissões permanentes da Casa, além de ficar por dentro de todo o trabalho legislativo. Às quartas-feiras, você assiste a uma nova edição do Ponto de Vista, que traz entrevistas exclusivas com personalidades da nossa cidade. Já na sexta-feira, temas relevantes para Guarulhos são debatidos em edição inédita do Câmara em Pauta. Tudo isso sem esquecer as transmissões ao vivo das sessões ordinárias na terça e na quinta e das audiências públicas e reuniões de comissão mais importantes. Fique ligado aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação
a nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. E o que a mesa diretora da Câmara faz? A mesa diretora é quem dirige as reuniões na Câmara. Ela também tem a tarefa de administrar toda a estrutura do Poder Legislativo Municipal e tem outras atribuições, como fixar os vencimentos do prefeito, vereadores e secretários municipais ou autorizar referendos e plebiscitos. Os membros da mesa são eleitos pelos próprios parlamentares. Eles têm um mandato por 2 anos. Isso quer dizer que enquanto nós votamos nos vereadores uma vez a cada 4 anos, os vereadores elegem uma nova mesa a cada 2 anos. A função mais importante é a de presidente. Ele tem uma série de atribuições, por exemplo, é ele quem convoca as sessões da Câmara. Ele também preside as sessões, pode suspendê-las ou prorrogá-las, sempre cuidando para que as normas e o regimento interno sejam seguidos. O presidente também é responsável pela publicação de atos da mesa e da presidência, portarias, resoluções, emendas à lei orçamentária anual e decretos legislativos, além das leis que ele mesmo promulgou. É responsável ainda por autorizar todas as ações administrativas, como despesas ou a posse de funcionários. O presidente da Câmara pode substituir o prefeito ou então, na falta do prefeito e do vice, completar o mandato executivo. Junto com a eleição da mesa diretora, os vereadores elegem o primeiro e o segundo vice-presidentes que vão assumir os seus deveres quando ele estiver ausente. Além do presidente, a mesa diretora é composta por 4 secretários e as funções são divididas entre eles. As atribuições passam por verificar o quórum das sessões, ler a matéria do expediente, as proposições e as informações para conhecimento ou deliberação do plenário, acompanhar a redação das atas, fazer inscrição dos vereadores que pedirem a palavra e acompanhar o tempo e o número de vezes que cada orador ocupa a tribuna. Cada secretário ainda auxilia, quando necessário, as funções de diferentes diretorias da Casa. Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal ou sobre os seus direitos e quiser ver explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos e até a próxima! A dengue é transmitida pela fêmea do mosquito Aedes aegypti e a principal forma de prevenção é não deixar acumular água parada. A gente precisa tomar cuidado especificamente com pneus. Então, se tiver algum pneu, mantê-lo coberto em um local seco e de preferência com uma lona, se a gente não conseguir cobrir. As questões das calhas, que devem ser vistoriadas no mínimo a cada 15 dias. A caixa d'água, tanto a caixa d'água ligada ao abastecimento, quanto a caixa d'água que às vezes fica como um depósito. É importante também não esquecer das garrafas, que devem estar com a boca para baixo, os vasos de planta também, que a gente deve, se possível, eliminar os pratinhos, mas se não for possível fazer a eliminação dos pratinhos, que coloque terra ou areia até o limite da linha de água, para evitar que acumule ali água também. O importante são os materiais inservíveis, como copos plásticos, latinhas, garrafas pequenas, tampinhas de garrafa. Tudo isso, se a gente não tem uso, a gente deve colocar dentro de um saco, fechar esse saco e colocar para coleta pública.
A importância dos bebedouros de animais, porque às vezes a gente não troca a água, a gente simplesmente coloca mais água nesse bebedouro. Então a gente deve também, a cada 2, 3 dias, para o bem do nosso animal e até para evitar a proliferação do Aedes aegypti, tirar a água, passar uma escova e encher novamente esses bebedouros de água. A gente sabe que 80% dos criadouros da dengue estão nas residências, mas se há um terreno baldio, uma praça ou uma rua com grande acúmulo de lixo, entulho, também é mais um local para ter a proliferação do mosquito. Todo dia é um dia de você olhar a sua casa, um dia de orientar alguém. Se você estiver vendo algum local que tem algum criador, avisar a prefeitura. Mesmo que nós já saibamos as principais questões da dengue e como evitá-las, a gente vai conseguir trazer um novo olhar sobre isso. Se você tiver dúvidas sobre a identidade do agente, ligue para a Prefeitura no telefone 2472-5070. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O presidente da Câmara de Guarulhos, professor Jesus, do PDT, concedeu uma entrevista coletiva à imprensa. O encontro, realizado no dia 27 de agosto, foi para divulgar as medidas de contenção de gastos no Legislativo. O presidente iniciou a coletiva informando quanto a Câmara vai economizar com a reestruturação administrativa e ainda falou sobre a revisão de alguns contratos. Nós tivemos aqui, talvez extinção e alteração de cargos, só para que vocês possam observar. Agora, no mês, desse ano de 2015, nós vamos ter uma redução de gastos de 2.520.000 em redução, ou seja, economia em questão salarial. Ou seja, 2016 vai chegar na faixa de 5.700.000, dando um total aí de 8.200.000. Eu quero deixar claro, isso é uma questão de cargos. Deixar uma outra coisa bem claro também, que eu sei que muitas vezes a imprensa ela é boa, mas ao mesmo tempo muitas vezes tenta sensacionalizar. Essa semana talvez colocou que o presidente quisesse driblar, né, a justiça, e na realidade, se vocês pegarem bem a teoria, o teor do projeto está lá a cerca de 25 cargos. E como professor de língua portuguesa, a palavra acerca, ela vem do latim, que significa cercare, significa aproximadamente de. Eu não disse que era, eu não fui enfático dizendo são 25, eu disse acerca de. Quando eu digo acerca de, essa palavra vem do latim, significa cercare, é aproximadamente de. Então veja só, nós tivemos aí essa redução que totalizou isso. Nós também tivemos o resumo dos contratos. Eu, na realidade, acabei também não renovando, como nós temos aí Webline, não renovei, nós temos também Labfix, e nós temos aí Classerv também. E nós temos alguns que é Steno e Sino, que está também próximo a vencer, que bem provável também nós não renovaremos. Então veja só, nós temos aí um resumo também que nós, neste ano de 2015, aproximadamente 3.800.000 que nós vamos ter de economia. Depois, para o ano de 2016, em questões de contratos, 9.400.000. Então, dando um total entre questões de cargos em extinção e alteração e também dos contratos, um total de 13.200.000. Também participaram da entrevista o primeiro vice-presidente, Dr. Lécio Sandes, do PMN, e o corpo técnico das secretarias da Casa.
Sandes comentou a proporção entre os servidores comissionados e efetivos. Ele também falou sobre o contrato com a Sino, empresa que deveria redigir as consolidações de leis. Muito se especula a relatividade, a proporcionalidade de cargos comissionados da Câmara Municipal aos cargos efetivos. A gente tem que observar com alguns conceitos técnicos. O mesmo percentual que se aplica conforme a legislação impõe para o serviço no Executivo não deve ser observado para a Câmara Municipal. Vejam que a Câmara ela é composta por detentores de mandatos, os quais precisam necessariamente ter pessoas das suas respectivas confianças. Não dá para que estes cargos, os assessores dos vereadores, sejam cargos de carreira. Então, por si só, esta questão a gente já consegue argumentar de forma até que técnica que não teria uma certa proporcionalidade ao que se impõe um determinado percentual dos concursados aos comissionados. Agora, se você pega a gestão da Câmara Municipal, hoje você tem aí uma relatividade de praticamente aí 50% para os que são efetivos. Então, enxerga-se que esta proporção tem muito que sido obedecida. E é este o propósito dessa gestão, trabalhar com transparência, sempre procurando dar informação e prestar informação no que é do interesse da cidade, trabalhar as limpas. Uma outra questão que a gente acha que o nosso presidente falou e deve se enaltecer, é a questão destes contratos. Eu fui um dos vereadores que muito combateu a questão da Sino. Sino foi uma empresa contratada para consolidar, está na lei do município, consolidar, ou seja, sintetizar todas as leis existentes das últimas décadas em um único código, código de postura, código de trânsito, código ambiental, código sanitário, para que isso facilite aos leigos, os técnicos interessados em buscar consulta. Então, cabe à Câmara concentrar tudo isso em um único código, e esta empresa foi contratada com esta finalidade. No entanto, a mesma não vem atendendo às expectativas da cidade, às expectativas da casa. Haja vista aí que são em torno de 17 códigos, 17, 20 códigos, não lembro o número exato, e uns 3 códigos recentes. Nós já votamos nessa casa, foi para a sanção do prefeito, o prefeito vetou e nós tivemos que derrubar o veto. Entendo que talvez o executivo não analisou a questão com muito cuidado, talvez faltou algumas tratativas para acompanhar essa questão, mas de qualquer modo, quem é o responsável direto é a empresa que foi contratada, que me parece que não atendeu todos os pontos ali destacados. De qualquer forma, o nosso presidente está tomando a providência com relação a essa empresa, então é de grande valia. Vamos buscar aí responsabilizá-los no que é da atribuição deles, é muito, muito pertinente, assim como a Abline, uma empresa de serviço de informática, que ao que parece não atendeu e não as expectativas do que se predispôs a fazer. Então, vocês vejam que é tudo transparente, procurando dar publicidade a essas ações e explicando o porquê. O secretário de Administração e Finanças, Eldon Luiz Fiorin, citou os valores do repasse do 10º pela Prefeitura. O orçamento da casa, para esse ano, ele foi fixado ano passado pela lei orçamentária em torno de 92 milhões de reais. Fora isso, houve uma diferença de dotação não repassada pela Prefeitura, referente a 2014, da ordem de 7 milhões e 200 mil reais aproximadamente. Ocorre que nós tivemos também uma dificuldade nesse primeiro semestre, pertinente a um orçamento também fundamentado numa projeção lá de meados do ano passado, totalmente distorcido da realidade vista na arrecadação da Prefeitura no final do ano de 2014. Isso levou a surgir mais uma diferença de dotação para o ano de 2015 relativa à arrecadação do ano de 2014.
O nosso presidente, como tínhamos dificuldade nesse primeiro semestre, inclusive com uma série de restos a pagar do ano passado, nosso presidente fez gestão junto ao Executivo para conseguir algumas dessas dotações. Ou a do ano passado, aquela que estava devendo ainda, ou a nova suplementação em consequência da arrecadação 2014. Ele conseguiu com que o prefeito nos repassasse ainda no primeiro semestre de 2015 em torno de 7 milhões de reais pertinente a essa última diferença, que seria a suplementação do ano passado. Obviamente, a prefeitura acho que não teria condições de nos repassar de uma vez só 15 milhões de reais, seriam as duas diferenças. Essa outra, ela está caminhando por uma solução, inclusive com algumas compensações entre as duas casas. E está caminhando satisfatoriamente. Eu acredito que até o final desse mês, já para concluir agora em agosto, mas até início de setembro nós teremos tudo concluído, estando acertado as diferenças entre as duas casas, tanto o Executivo quanto o Legislativo. A extinção e a criação de novos cargos no Legislativo esteve em pauta. Os cargos comissionados, nós temos aqui 33, nós temos aí 23 cargos da liderança partidária, ok? Nós temos um cargo que é a liderança de governo, liderança de oposição, e nós temos aí 10 cargos de assessores parlamentares da comissão técnica. Esses cargos foram extintos. Existem alguns cargos também mais aí que entrou em vacância, tal, mais que está sendo extinto. Com certeza, com esses cargos que nós tiramos, a tendência realmente, secretário, é baixar. Aí nós, com certeza, já chegou a 70%, baixamos a 68%. Então, a questão da folha, acredito que com certeza baixará cada vez mais. O presidente elogiou a atual gestão da Câmara e disse ser favorável à transparência no poder público. Cada gestor tem a sua maneira de trabalhar. Eu vejo que hoje, lógico, como vereador dessa casa, a população, as pessoas me colocaram aqui. Hoje também como presidente, os vereadores realmente acreditaram em mim. O que eu pude fazer realmente é prestar um serviço onde tenha realmente uma lisura, onde eu possa realmente saber administrar o dinheiro público. Eu acho que esse é o grande legado de um gestor. E eu, como gestor da cidade de Guarulhos, dessa Casa de Leis, com certeza eu quero administrar, quero mostrar para a população realmente como que está sendo conduzido realmente esse dinheiro. Dizer também, lógico, talvez você até possa pensar, mas e aí? Houve a economia e o que fará com esse dinheiro? Logicamente, se houve essa economia, sobrou, nós devolvemos à prefeitura, até porque a Câmara Legislativa ela não tem a prerrogativa de administrar, ela tem a prerrogativa, na realidade aqui, quem administra, quem no caso executa, é o Executivo, a prefeitura. Nós temos somente a prerrogativa de administrar bem, né, no caso aqui, as finanças. O vice-presidente encerrou falando sobre a futura sede do Legislativo guarulhense, que representará a economia com aluguel. Destacar que nós temos um ponto que é relevante para o futuro, que é a nova sede da Câmara Municipal. Muito se especula, muito se fala com relação àquele prédio da então Tapetes Lourdes, que foi adquirida pelo município e não pela Câmara Municipal, porque a legislação não permite que a Câmara adquira esse tipo de imóvel. E aquele imóvel foi um acerto, penso eu, muito oportuno do então presidente da Câmara, vereador Eduardo Soltur, porque na oportunidade, eu que milito no judiciário como advogado, sabia que aquele imóvel lá ele tinha um valor estimado de 22, 25 milhões, a Câmara conseguiu, junto com a Prefeitura, adquiri-lo por 14 milhões. Então, aquilo lá foi muito saudável para a cidade. Dentro de em breve, teremos oportunidade de sair de um custo muito alto e que a Câmara paga de aluguel deste prédio aqui. Temos mais outros prédios no entorno. Então, isso vai ser muito saudável para a cidade. Muito se questiona, gastou isso para adquirir aquele prédio, mas eu acredito que num período não muito distante, nós teremos mais uma outra economia que será com o aluguel da casa. E isso é um exemplo para a cidade que tanto gasta com aluguel para repensar a cidade nesse sentido. O Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Voltamos com uma nova edição na segunda-feira. Bom fim de semana!